Muito obrigada, agradeço muito a honra e o privilégio de participar dessa série, que, a meu ver, é muito importante para guardar a memória e projetar o que vem por aí em educação para o nosso país. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui perto do Rio de Janeiro. A gente brinca que nós que viemos de lá para cá somos cariocas do Brejo, né? Que é muito pertinho. E eu fui criada na região rural, eu fui criada numa fazenda, que era a fazenda do meu avô, meu pai morava lá, trabalhava lá. Então, minhas origens são bem mineiras nesse sentido, porque a gente via muita vida do campo, é uma fazenda de café e de criação de gado, então, desde pequena, acostumada com aquele contexto, adoro a vida no campo, adoro a natureza. E tenho a maior militância pela causa dos animais. Eu acho que os animais merecem o nosso respeito. Isso é uma coisa que, para mim, é muito importante em relação ao cuidado que a gente tem com as crianças, adolescentes e jovens, na relação deles com a natureza, com a vida, com a educação, para saber lidar com isso. Eu sou a mais velha de 7 irmãos homens. Então, eu fui a única mulher. E aliás, somos 7, 6 irmãos e eu. E meu pai e minha mãe. Então, fomos criados aí nesse entorno. E essa situação é muito interessante também, porque o meu lado feminino vem muito da relação com a minha mãe e com as pessoas com quem a gente convivia naquele tempo. Era tudo mais fácil, então tinha uma cozinheira que contava histórias e aí a gente ia criando a identidade de gênero, digamos assim. Uma outra coisa que eu acho que foi muito determinante na minha educação, na minha criação, é que nessa fazenda havia descendentes dos escravizados, né? Foi uma fazenda de café, onde infelizmente ainda houve a escravidão. E havia os descendentes deles e há até hoje descendentes de imigrantes italianos e alemães. Então, era uma mescla de um contexto muito interessante do seu ponto de vista cultural. E eu digo isso porque essas pessoas com quem eu convivi, que eram pessoas que trabalhavam lá e que eram muito queridas, são queridas para mim até hoje, estão na minha memória, constituíram muito do que eu sou hoje em relação à admiração e o respeito que eu tenho pela diversidade cultural do nosso povo e a inquietação e a imensa preocupação que eu tenho com a desigualdade de situações no Brasil. Seja no Brasil rural, seja no Brasil urbano, a gente vê não só uma riqueza na diversidade cultural, mas, infelizmente, uma perversa desigualdade socioeconômica, né? A mamãe, sobretudo, estimulava muito a leitura conosco. Uma coisa que fez muito a minha cabeça foi a coleção do Tesouro da Juventude. Nós estamos falando de uma época em que não existia televisão, muito menos computadores. E o que povoava a nossa imaginação era o que vinha pelo rádio, jogos de futebol, as novelas também pelo rádio, mas, sobretudo, o que a gente lia e o que a gente aprendia, não só sobre o Brasil, sobre as diferentes situações e regiões brasileiras, mas sobre o mundo em geral. Então, o meu contato com os livros foi um contato sempre muito prazeroso e um contato de descobertas constantes. O livro, para mim, é como se fosse uma parte do meu corpo, né? Eu lembro de uma palavra do Jorge Luis Borges, aquele grande escritor argentino, né, que já partiu há algum tempo. Ele foi ficando cego e ele dizia que quando ele entrava na biblioteca dele, ele sentia o frêmito dos livros, né, aquela energia que ele percebia que vinha dos livros. Comigo a mesma coisa. Até hoje os livros são parte de mim, da minha vida, do meu imaginário. E eles vieram pela mão da minha mãe e do meu pai, dos meus avós também, da minha avó materna, minha vovó Gema. E minha vovó Gema era descendente de alemães, era filha de alemães,
também imigrantes, e meu vovô Pedro era filho de afrodescendentes. Então, eu tenho o maior orgulho também de ter o sangue alemão, eu tenho certeza que eu devo ter sangue indígena e tenho sangue africano também, com muito orgulho. Eu entrei na escola cedo, e só que, como naquele tempo a gente morava lá na fazenda, então o acesso era mais difícil. Depois, meu pai, por questões de trabalho, resolveu se mudar para São Paulo, e eu entrei na escola no Externato Jardim, em São Paulo. Ficava na Rua Cardoso de Almeida, nas Perdizes. Esse Externato Jardim, curiosamente, era dirigido por duas professoras de Juiz de Fora, a dona Raquel e a dona Marilda Jardim, que Deus as tenha, mulheres maravilhosas. E lá eu comecei a educação formal no antigo primário, que hoje é o primeiro segmento do ensino fundamental. Outra vez, para mim era um encantamento a escola. Eu não tinha muita facilidade com a matemática, tinha até um certo receio, mas o meu pai era engenheiro, então ele meio que desmitificava aquela situação da matemática e me fez entender que a matemática era um jogo, era uma brincadeira, né? E foi tudo muito bem no Externato Jardim. Depois a gente voltou para Juiz de Fora e aí, seguindo a tradição da família mineira, eu fui estudar num colégio de freiras, o Colégio dos Santos Anjos, lá em Juiz de Fora. Lá eu fiz o antigo ginásio, que seria o segundo segmento do ensino fundamental, e dali eu saí e fui fazer, naquela época não existia ensino médio, existia o científico, para quem queria fazer as carreiras de ciências exatas, o clássico, para quem queria humanas e sociais, e o curso de contador. Eu resolvi fazer o científico. E aí foi muito interessante, porque aí eu convivi com a física, química, biologia, e me fascinava a biologia, gostava muito. Mas, por sorte, eu tive um maravilhoso professor de língua portuguesa. E, outra vez, o mergulho na literatura, nos livros, na etimologia das palavras, na possibilidade de criar textos, de produzir e interpretar texto. Isso sempre foi muito importante para mim, na minha formação, né? Depois que eu terminei o científico, estava sendo fundada em Juiz de Fora a Faculdade de Serviço Social e ainda não havia universidade, a Universidade Federal, que hoje existe, que produz muita coisa importante, mas eram institutos e escolas isoladas. Então, eu fiz o curso de Serviço Social, me especializei em Serviço Social da Saúde e da Família, e, por conta disso, eu tive bastante contato com crianças e famílias, e pais e mães. E uma experiência que me marcou muito foi trabalhar com crianças hospitalizadas na Santa Casa de Juiz de Fora. Essa experiência, para mim, foi muito pungente, porque eram crianças que vinham de cidades ao redor e ficavam sozinhas lá na Santa Casa, internadas, sob os cuidados de enfermeiras, médicos, etc. Mas, assim, aquela solidão, né? Então, a gente procurava tornar mais leve aquela estadia delas, até contribuindo para que a saúde fosse recuperada de uma maneira mais agradável e até mais leve para elas, né? E, nessa ocasião, lidando assim tão de perto com as crianças, isso abriu a minha cabeça e meu coração muito para o desejo de trabalhar com elas, mas trabalhar com elas no âmbito da educação. E aí havia um outro curso na Faculdade de Filosofia de orientação educacional. A gente podia fazer esse curso sem ter feito pedagogia. Eu fui aceita nesse curso por causa da graduação em serviço social e por causa dessa especialização no trabalho com crianças. Eu fiz esse curso lá. E aí fui dar aula numa escola nova em Juiz de Fora, o Saci Pererê. Era uma escola de educação infantil
maravilhosa, muito bem orientada. E aí eu trabalhava com criança dos 3 aos 5 anos. Para mim, isso foi assim, uma abertura de um horizonte novo e de um grande desejo de me aprofundar e de continuar nesse caminho, nessa interação com as crianças. E aí eu comecei a perceber que era aí que se constituíam os conhecimentos e valores. Para mim, esse conceito do que é educar nasceu nesses momentos, né? Nessa interação com as crianças, com as famílias delas, com os outros colegas professores, a diretora Marisa Dutra, uma mulher fantástica, ela ainda vive, está em Juiz de Fora. E a Marisa me abriu um caminho muito importante. Ela me convidou para fazer parte de um curso aqui no Rio, no Instituto de Educação, com a dona Heloísa Marinho. A dona Heloísa Marinho foi uma decana da educação infantil no Brasil. E eu tive o privilégio e a honra de estudar com ela no Instituto de Educação. Então, eu fiz uma espécie de upgrade no conhecimento sobre educação infantil, no curso com ela. Eu vinha toda semana de Juiz de Fora, passava 2 dias aqui no Rio, os dias inteiros lá no Instituto de Educação. Isso, para mim, foi fundamental. E aí eu acabei me mudando aqui para o Rio e aqui trabalhei também no curso de inglês para crianças em Botafogo, na Rua da Matriz, não existe mais. E de lá houve um convite para eu ir para Brasília. Eu fiquei contente com essa possibilidade. Brasília estava, assim, recém-nascida. Eu fui para lá e fui ficar na casa de alguns amigos da minha família. E havia muita possibilidade de trabalho em Brasília naquele momento. Eu fui procurar trabalho e fui muito bem aceita na Escola Americana de Brasília, porque eu falava inglês bem, eu tinha feito curso de inglês em Juiz de Fora, e eu sabia falar inglês bem. Então, eu fui admitida para coordenar a educação infantil da Escola Americana de Brasília. E isso foi, outra vez, uma abertura de horizontes fantástica, porque as minhas turminhas, que eram 2 turmas da manhã e da tarde, de 25 crianças, mais ou menos, metade delas era brasileira, metade delas era filha dos representantes diplomáticos do mundo todo, que tinham sede lá em Brasília. Então, eu tinha criança, por exemplo, dos países escandinavos, da África, da Índia, que não falavam nem inglês nem português. E a escola americana era bilíngue, português e inglês. E eu ficava abismada de ver que, com 1 mês de convivência, aquelas crianças que entendiam o que a gente ia fazer pela organização do tempo, das atividades. Eu pedia aos pais delas para me ensinar pelo menos palavras básicas. Você quer ir ao banheiro? Você está com sede? Está cansada? Etc. Mas só com essas poucas formas de comunicação na língua materna delas, em 1 mês essas crianças estavam começando a falar um pouco de português e um pouco de inglês. Aí eu fiquei realmente muito interessada de entender mais o processo cognitivo-linguístico delas. O que acontecia para que essas crianças, simplesmente com a convivência com outras crianças, começassem a falar os 2 idiomas, inglês e português, né? E foi aí que eu quis estudar mais. Eu já estava, então, matriculada lá em Brasília na pedagogia da UNB, da Universidade de Brasília, e como eu trabalhava de dia, eu me mudei para o CEUB, que é o Centro de Educação Universitária de Brasília, para estudar à noite, trabalhar de dia. E aí surgiu uma coisa interessantíssima. O pai de uma aluna minha, essa menina era brasileira, ele ia fazer doutorado na Faculdade de Educação de Harvard, na Harvard Graduate School of Education. E ele me perguntou, o que a senhora quer que eu mande de lá? Eu falei, manda umas revistas de educação, alguma coisa interessante. Aí ele falou, não, a senhora não quer estudar lá? Eu disse, como assim? Quem perdeu para eu achar, né? Ele disse, não, eu vou lhe mandar os documentos para a senhora tentar uma entrada lá e tal. Pois bem, eles foram
ele mandou os documentos para me candidatar ao mestrado. Eu pensei comigo, por que não? A única coisa que pode acontecer é eu não ser aceita. E se for aceita, né? É uma possibilidade magnífica. Aí os pais de um outro aluninho meu, americanos, me ajudaram a fazer o memorial, o projeto todo. E o projeto que eu apresentei lá era justamente esse. Eu queria entender o processo cognitivo-linguístico de crianças entre os 3 e os 5, 6 anos, para entender a capacidade, primeiro, do bilinguismo ou do multilinguismo, né? E eu fui aceita. Fui aceita numa situação extraordinária, com bolsa, eles me deram bolsa, me deram empréstimo, e a própria escola americana também foi muito generosa, me deu uma bolsa para eu pagar depois, quando voltasse com o meu trabalho e tal, e eu fui. E o mestrado lá em Harvard, na Graduate School of Education, era de 1 ano. Do meio para o fim desse 1 ano, eu não sei nada, eu tenho que estudar mais. E eles tinham um curso de estudos avançados em educação, que é um curso entre o mestrado e o doutorado. E eu aí me apliquei para o curso e fui aceita outra vez. Aí, outra vez, batalhei bolsa, empréstimo e tal, e fui para um 2º ano lá. E aí mergulhei mesmo na pesquisa sobre desenvolvimento humano nessa etapa de vida das crianças. E aí, cada vez mais, vinha aquela consciência clara, eu sei muito pouco, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ir para um doutorado. Aí eu me apliquei para o doutorado em várias universidades de lá, e o Teachers College da Columbia, em Nova York, me aceitou. E aí foi muito bom, porque eu entrei no departamento de currículo e ensino. Então, lá em Harvard, eu estudei muito sobre a gênese do pensamento, a relação entre pensamento e linguagem, e no doutorado eu fui trabalhar como é que você organiza esses conhecimentos e essas teorias e como é que isso se transforma em prática pedagógica. Então, eu aprendi várias possibilidades de organizar currículos. A gente estava em Nova York, a minha orientadora de tese, que Deus a tenha, uma mulher maravilhosa, Leslie Williams. A Leslie desenvolvia um projeto de pesquisa no Harlem, em uma escola onde havia majoritariamente crianças afrodescendentes ou crianças latinas, seja aqui da América Latina ou da América Central. Então, eram crianças que falavam espanhol ou inglês, e havia criança que falava diferentes línguas africanas, de Angola, de Moçambique. E aí, outra vez, a questão se coloca num outro contexto, a questão que eu vivi em Brasília, da relação entre pensamento e linguagem, agora no contexto nova-iorquino, né? E aí o que nós estávamos fazendo, a Leslie, a equipe de orientandos dela, entre todos eu também, nós estávamos desenvolvendo um currículo multicultural bilíngue. Isso fez minha cabeça, porque eu aprendi que não existe uma fórmula padrão para ensinar. Existem princípios básicos que norteiam práticas pedagógicas, mas você tem que tomar em consideração a cultura de cada criança que vem para aquelas salas de aula. E aí integrar essas culturas à prática pedagógica, né? Princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Os princípios éticos, que são os princípios da autonomia de pensamento, da liberdade de pensar e de se expressar, mas, ao mesmo tempo, o correlato desse princípio ético, que é a responsabilidade. Se a gente tem liberdade, a liberdade da gente termina onde começa a dos outros, né? Então, como é que crianças, adolescentes, jovens, os próprios professores, as famílias convivem com a possibilidade de serem livres e, ao mesmo tempo, responsáveis por uma convivência construtiva? Os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, né? A qualquer direito correspondem deveres, né? Crianças
têm muito mais direitos do que deveres, exatamente para poderem depois exercer seus direitos e deveres com consciência. Se os deveres das crianças não são respeitados, desculpa, se os direitos das crianças não são respeitados, muito facilmente elas não reconhecerão deveres quando elas chegarem à adolescência e à idade adulta. Nós estamos vendo, não só aqui no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro, essa crescente violência, né? Essa crescente falta de limite, de respeito, né? Falta muito essa consciência de que o meu direito tem que ser exercido dentro de um quadro também de deveres, né? Eu não posso fazer tudo que eu quero do jeito que eu quero, eu vivo em sociedade, né? Então, os direitos e deveres de cidadania, para mim, são basilares. E educação não se faz sem alegria, sem beleza, sem prazer. E, então, a gente tem que trabalhar com princípios estéticos da diversidade cultural, da beleza da diversidade cultural. Quando a gente pensa aqui no Brasil, que a gente tem essas raízes indígenas, né, dos povos originários do Brasil, as raízes africanas, as raízes europeias, asiáticas, a gente tem uma riqueza de situações e de formas de expressão cultural e artística. Isso tem que ser trazido para as crianças desde que elas são pequenininhas, desde que elas estão numa sala de maternal ou de educação infantil. Saber fruir da beleza da diferença, seja numa comida, seja num prato típico, seja num traje típico, numa canção, numa dança, num jogo, né? Então, eu volto para você com a questão da minha experiência lá no Harlem, na escola do Harlem, onde eu trabalhei, onde eu fiz pesquisa durante o doutorado, porque isso para mim também foi uma abertura de possibilidades, né? A minha tese de doutorado foi feita a partir de uma pesquisa em Juiz de Fora, num projeto da Prefeitura de Juiz de Fora, em 5 bairros. Alguns bairros eram favelas, onde estavam sendo colocadas salas de educação infantil para crianças dos 3, 4 até os 5 anos, utilizando o método Montessori. Então, eu estudei muito Montessori e fui observar o que acontecia. Eu fiquei muito chocada porque a minha tese buscava entender o processo de socialização dessas crianças. Como é que elas aprendiam a ser meninos, meninas, no contexto no qual elas viviam? Mas elas estavam sendo, de certa maneira, condicionadas a entender isso, a sua própria identidade de gênero, de pertencimento social, cultural, pelo intermédio do uso do método montessoriano. Então, um dia, observando uma das aulas, as crianças, a maioria muito pobres, algumas descalças ou de sandalinha de dedo, a professora falou, agora nós vamos aprender a dar lacinho no sapato para poder amarrar o nosso sapatinho. E a maioria das crianças estava com sandalinha de dedo ou de pé descalço. Nada contra aprender a dar lacinho, mas me chocou assim, por uma insensibilidade, digamos assim. Me pareceu que não era essa a aproximação que tinha que ser feita. As crianças não tinham sapato, né? Então era dizer, hoje a gente vai aprender uma coisa interessante, como é que dá laço, no sapato, no vestido, no embrulho, não sei aonde. Então, isso sempre foi muito importante para mim, a gente adequar teorias que explicam como as crianças aprendem, e aí eu abro um amplo leque, desde Montessori, a Piaget, a Vygotsky, Luria, Leontiev. O Paulo Freire, na verdade, não fez uma teoria, ele tem uma experiência prática, né? Eu conversei com ele pessoalmente algumas vezes, e ele dizia isso, eu compilei experiências práticas, né? Então, ele não elaborou muito teoricamente, mas se a gente olhar um quadro mais contemporaneamente, a Emília Ferreiro,
aqui no Brasil, a Magda Soares, lidando com leitura escrita, né? E a Ana Luísa Smolka e a equipe dela, que eu considero assim, de primeira linha lá na Unicamp, onde eu também trabalhei, todas essas teorias, e a palavra teoria quer dizer tel é Deus, né? Iria, proximidade. Então, é a proximidade com o olhar divino, ou seja, a capacidade de você olhar o todo. Todas as teorias têm uma forma de ver e tem uma forma de priorizar o que se vê. No entanto, para você transformar a teoria em prática pedagógica bem-sucedida, você sim tem que levar em consideração o contexto social, o contexto cultural. Por isso é que eu enfatizo que, para mim, o que fundamenta a educação é a ética, a política e a estética, porque você jamais fará a educação bem-sucedida se você não linkar pensamento, linguagem, sentimentos, emoções, afetos e suas múltiplas formas de expressão. E foi isso que eu fiz quando eu voltei para o Brasil. Só que eu me casei com um mexicano, que também estava fazendo o mestrado, primeiro em Harvard, a gente se conheceu lá em Cambridge, e aí nós dois casamos e fomos para Nova York. Ele foi fazer o doutorado dele de economia e eu o meu de educação. Nós tivemos uma filha, eu tenho uma filha, Pilar, minha querida, que trabalhou aqui na Multirio também durante um tempo. Pilar é advogada e trabalha com direitos de autor, direitos de criação, né? E, então, por conta disso, eu fui para o México. E aí foi outra experiência magnífica, porque foi logo depois do doutorado, eu dei um mergulho na América Latina profunda, porque eu fui trabalhar no mais antigo centro de pesquisas do México, o Centro de Estudos Educativos da Cidade do México. E aí a gente trabalhava no país inteiro, principalmente em zonas rurais ou suburbanas. E eu aprendi muito com os professores mexicanos. O México, naquela ocasião, tinha um currículo único, que os professores detestavam. Eu ia lá para o interior de vários estados, o currículo estava sempre numa prateleira, mas não estava na mão do professor. E eu percebi, assim, a ojeriza do professor por ser muito comandado, entendeu? E não ter a liberdade de criação, outra vez, dependendo da circunstância em que ele estivesse. Que ele tivesse uma orientação teórica básica, bem importante, mas ele ser quase que obrigado e avaliado nos resultados, igualmente para o país inteiro, isso eles não aceitavam. Isso eu vi na prática, né? E depois, lá na Cidade do México, aí sim foi uma experiência extremamente desafiadora, mas muito interessante, como a do trabalho no Harlem, na escola do Harlem. Mas essa lá foi mais forte. Eu fui trabalhar num bairro do México chamado Netzahualcoyotl. É um bairro que fica ao lado do aeroporto internacional da Cidade do México. E na época que eu trabalhei lá, esse bairro já tinha 1 milhão de habitantes. Você sabe que a Cidade do México é uma das maiores do mundo, né, em termos de habitantes. Gente toda a vida. E a gente chamava Netzahualcoyotl de Netza, encurtava. E Netzahualcoyotl é uma palavra mexica, do idioma mexica, dos nativos que moravam ali no Vale do México, que quer dizer filho de Netza. Netza foi o imperador, né, de um povo originário ali, e os filhos de Netza era a criançada com a qual a gente foi trabalhar, que não tinha escola pública, não tinha escola, não tinha professor, nada. Então, o Centro de Pesquisas propôs que a gente trabalhasse com mães como educadoras, um super desafio. Eu disse, olha, eu acho que trabalhar só com as mães vai ser difícil. Vamos conseguir pelo menos 2 professoras com curso normal, com formação completa de pedagogia, se possível. Conseguimos.
a Rose e a Margarita, duas mulheres maravilhosas. Fomos para lá, criamos esse centro de educação e aí eu aprendi muito em relação, outra vez, à importância das diferentes culturas, porque o México, como o Brasil, tem vários povos originários, né? Então não adianta você dizer, é um índio mexicano, isso não quer dizer nada. Se você fala aí Nezahualcóyotl, você está falando daquele povo originário dali, né? E se você vai para Guadalajara ou Acapulco, são outros povos originários. E ali em Netza tinha muitas pessoas que vinham do interior para lá, né? Para ter uma vida, digamos, mais promissora em termos de trabalho, o que era uma falácia, porque aquilo era um favelão, a verdade é que era um favelão. E a gente trabalhou muito ali, fomos muito bem-sucedidas, as mães vieram com muita vontade também de aprender, acabou que as mães se tornaram auxiliares das professoras, mas aprenderam muita coisa e trouxeram muita coisa. E havia crianças que, outra vez, não falavam espanhol, falavam sua língua nativa. Então, a gente teve que fazer um trabalho de bilingualismo lá também, com as línguas nativas e o espanhol, né? Bom, trabalhamos lá no México e aí eu escrevi o primeiro currículo da minha vida, que foi o currículo Netzahualpili. Netzahualpili quer dizer crianças de Netza. Nezahualcóyotl era o nome do imperador, e Netzahualpili quer dizer criança, eram as crianças de Netza, né? E foi um currículo muito interessante porque ele trabalhou com essas ideias teóricas, conceitos teóricos que eu trazia recentemente. Eu tinha acabado de ler o Vygotsky, o Luria, o Leonte, e estava com a questão da relação entre pensamento e linguagem muito presente. Então, eu enfatizava muito a importância de se valorizar os cantos, os contos, as histórias originais, etc., como material de prática pedagógica. Nós estamos falando de crianças que estavam aprendendo a ler e a escrever. E aprendiam isso cantando, brincando, desenhando e jogando os jogos específicos que eles traziam, uma variedade de coisas interessantes. E aí o Netzahualpili ficou como uma orientação para professores formados no curso de pedagogia e também a gente fez um manual para pais e mães que quisessem trabalhar junto. E também fizemos uma outra coisa muito interessante, que foi um desenvolvimento de como trabalhar com pais e mães, né? Quais são as práticas, quais são os princípios para trazê-los, para respeitar o seu conhecimento ou a sua ignorância, mas a sua capacidade de contribuir a partir da sua cultura e tudo mais. Então, esse material foi impresso, está lá, eu tenho cópias aqui no Brasil e usei isso muito, tanto na PUC, quanto na UERJ, quanto na Unicamp, onde eu fui professora. E esse foi o primeiro currículo que nós desenvolvemos, né? A gente, quando anunciou lá em Netzahualcóyotl que ia abrir um centro de educação infantil, necessariamente a gente começou a conviver com pessoas que trabalhavam, sobretudo as mães, né, os pais um pouco mais distantes, mas as mães que precisavam deixar seus filhos ali para trabalhar, né? E a gente trabalhava ali o dia inteiro. E aí nós começamos a fazer propostas e atividades que interessassem a elas. Nós começamos a mexer com artesanato e com culinária, porque todas cozinhavam muito bem e como elas vinham de diferentes regiões do México, elas traziam diferentes manifestações culturais em termos de como se vestiam, de toalhinha de mesa, de brinquedos, de práticas de celebração de datas festivas e de alimentos. Então, a gente começou com a própria vivência dessas mães, né? E, com isso, a gente foi atraindo-as para que elas participassem mais de perto conosco, porque, como eram as duas professoras e eu,
3 pessoas para lidar com cerca de 50 crianças no início, não era muito, né? A gente se dividia, mas não era muito. Para ficar 8 horas, era muito. Então, a gente começou a propor atividades em que as mães nos supriam no momento em que elas pudessem, né? E isso foi feito. Então, houve sempre uma via de mão dupla. As mães e os pais entenderam que a gente não era uma torre de marfim, que a gente vinha com conhecimentos fechados e ia passar. Não, a gente vinha trocar experiências e conhecimentos. Claro que a gente tinha conhecimentos teóricos que a gente ia trocando em miúdos. Por exemplo, a questão de como trabalhar o desenvolvimento socioemocional dessas crianças. Por que não bater tanto nas crianças? Por que não bater na boca? Por que não bater na cabeça? Por que não bater, né? Por que não usar outra maneira quando quisessem disciplinar seus filhos, né? Então, sempre foi uma troca, nem sempre fácil, posso dizer isso para você. Muitas vezes houve discussões, mas sempre a partir do diálogo. E do diálogo respeitoso, não do diálogo unilateral, onde a gente dá as regras. Não, a gente troca o tempo todo, né? Tanto que depois que eu vim embora para o Brasil, o Netza continuou, o Netza Walpili continuou, agora já muito mais comandado pelas mães da comunidade, mas ainda com professores, né? Então, essa foi uma experiência importante para uma situação como aquela, onde não havia professores, não havia ônibus que chegasse lá para levar professores, né? Não havia ainda metrô que chegasse lá. Então, foi assim, um trabalho de emergência e um trabalho de transição para uma situação onde agora eles sim têm escolas públicas que atendem a esse direito das crianças. Mas foi uma experiência vital para outras que eu fiz depois. Para mim, o México foi quem me deu regra. Hoje em dia eu não falo mais régua e compasso, é o GPS, né? O México foi quem me deu a forma de entender por onde ir para fazer currículo e para trabalhar com a formação de professores, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui já convidada para trabalhar na Unicamp. Eu voltei direto para Campinas. Eu já estava contratada para trabalhar, a Unicamp estava procurando professores com essa formação e eu já fui para lá para fazer isso. E lá, na Faculdade de Educação, o pessoal era muito piagetiano, mas piagetiano, assim, muito ortodoxo. E eu já tinha rompido com isso, porque quando eu comecei a ler o Vygotsky e o Leontiev, eu comecei a ver, não, o Piaget é muito racional, ele trabalha muito pouco com a questão da relação entre pensamento e linguagem. Ele escreveu o livro sobre pensamento e linguagem, mas ele não desenvolveu muito como o Vygotsky desenvolveu a relação rica da linguagem interior com a linguagem exterior. Por exemplo, nós duas estamos conversando aqui, enquanto você me ouve, você tem uma linguagem interior aí falando para você. Eu vou perguntar isso para ela. Bom, ela levantou isso, eu quero saber aquilo. Você está conversando com você e nós duas estamos dialogando, né? E agora eu estou dialogando com um público muito maior quando assistir essa conversa, né? Que deve estar também usando uma linguagem interior. Isso é muito rico para você entender essa conceituação que o Vygotsky desenvolveu, é muito rica porque ele era professor de língua russa, de idioma russo. Ele era professor de ensino médio. E foi logo que o comunismo começou a ser implantado na Rússia, e ele foi militante do Partido Comunista no tempo que o Lenin estava chegando, e depois ele foi expulso do partido, por uma razão muito curiosa, igual a um outro comunista francês, que eu também admiro muito, que é o Freinet, o Célestin Freinet, que também era um professor francês do início do século passado. Tanto o Vygotsky na Rússia quanto o Freinet na França
ambos militando ideologicamente nos partidos comunistas, quer dizer, buscando o socialismo para atender a maioria da população e os direitos de todos, eles foram capazes de entender que no coletivo existem as individualidades. Isso tudo que eu falei antes, da riqueza da expressão cultural, que eu aprendi tanto lá no México, que eu aprendi também em Nova York, lá no Harlem, né? Essa diversidade de maneiras das crianças se exprimirem, sentirem. Tanto o Vygotsky quanto o Freinet mostraram isso nos seus escritos e pagaram caro. Eles todos dois foram expulsos do partido. Todos dois, em seu tempo, foram expulsos porque eles davam importância à diversidade cultural. A justiça social é para todos, a democracia tem que ser buscada para todos. Agora, esses todos não são iguais. Nós, mulheres, temos variações, os homossexuais também, os bissexuais, os trans, né? E nós, afrodescendentes, europeus, asiáticos, trazemos heranças variadas. Nós não somos todos iguais como seres humanos. Claro que nós nascemos, crescemos e morremos de uma mesma maneira, sob o ponto de vista biológico, mas sob o ponto de vista socioemocional, cultural, político, ético, estético, que foi o que eu te disse no começo, que é o que me ilumina quando eu trabalho com educação, a política, a ética e a estética, isso aí é muito diverso, né? Então, quando eu cheguei lá na Unicamp e percebi a onda do Piaget e do construtivismo assim muito durona, eu parti para outra linha, uma linha que se respeitava o que o Piaget propunha, adotava algumas dos achados teóricos dele, e aí eu encontrei uma grande companheira de pesquisa e pensamento, que é a professora Ana Luísa Smolka. E nós duas pesquisamos muito e agimos juntas. Nós fomos trabalhar na maior favela de Campinas, naquele momento, que era a favela do São Fernando, do bairro São Fernando. Era um favelão, não digo que é do tamanho da Rocinha, porque a Rocinha aqui no Rio talvez seja uma das maiores do Brasil. Mas a São Fernando é uma favela muito grande. E aí a gente foi trabalhar lá a partir de uma proposta da prefeitura para implantar outra vez uma coisa análoga ao Manhattan View lá em Nova York, ao Netzahualpilli no México, implantar a possibilidade da entrada do sistema público de ensino a partir primeiro de uma experiência entre a universidade, a prefeitura e a população. E aí a Ana e eu desenvolvemos o currículo Criança e Meio Ambiente. Sendo que o meio ambiente aí não quer dizer o meio ambiente físico, natural só, não. Quer dizer também o meio ambiente cultural, social, estético, político, ético daquelas famílias, né? Bem, desenvolvemos lá e aí eu estava pensando já de vir aqui para o Rio, porque eu tenho família aqui perto e tal, e eu tive um convite da PUC do Rio para vir para cá. Então, eu vim para cá. E quando eu vim para a PUC, eu já vim com essa ideia de, tanto no curso de graduação quanto na pós, eu vim trabalhar na graduação e na pós do Departamento de Educação da PUC, de desenvolver não só o conhecimento sobre o desenvolvimento humano, a relação pensamento-linguagem, mas o correlato disso na organização de currículos que permitam práticas pedagógicas exitosas na diversidade de situações, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do Brasil, né? E aí depois eu fiz concurso para a UERJ, também fui ser professora na Faculdade de Educação. Foi quando eu recebi o convite do recém-eleito prefeito César Maia para ser secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, uma coisa para mim totalmente inesperada, inusitada, um imenso desafio. E ele soube, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a irmã dele, a professora Eni Maia, que eu também não conhecia,
me conhecia de nome porque ela era professora da PUC de São Paulo. Então, ela deu o meu nome para ele e falou, procura essa professora, porque ela está lidando com questões de currículo, de educação, ela tem uma experiência interessante. E aí ele me convidou. Eu me lembro que eu perguntei a ele, o que eu devo ao senhor por esse convite? Porque eu não lhe conheço, o senhor não me conhece. Ele disse 2 coisas. A senhora vai aceitar o procurador-geral que eu vou indicar para a prefeitura e o controlador-geral. Eu falei, ótimo, porque eu ainda tenho que estudar as leis municipais e essa parte de orçamento eu vou precisar de muito auxílio. Agora, de educação eu entendo. Naquela época em que eu era professora da PUC e da UERJ, eu fui convidada também para ser a coordenadora pedagógica, e aí é que entra a televisão na minha vida, coordenadora pedagógica de um programa que o saudoso Walter Clark, que sempre foi um homem de televisão, e que naquele momento dirigia a TVE daqui do Rio de Janeiro, a TV Educativa do Rio. O Walter criou o programa Um Salto para o Futuro, que era a ideia de fazer um primeiro programa interativo, ancorado aqui no Rio, indo para todo o país, com os recursos daquela época. Nós estamos falando no final da década de 80 do século passado. Então, a gente está falando de recursos como televisão, telefone e fax, só. Computador era imenso, não tinha computador portátil, não tinha, imagina, celular, nem pensar, né? Então, eu estava lá, eu dava aula na PUC, na UERJ, e era coordenadora pedagógica do Salto. A gente criou o Salto, né? E aí, o que eu fiz? Eu tinha vários orientandos de mestrado e de doutorado, tanto da PUC quanto da UERJ. Eu brincava com eles que eles eram o meu dream team, o meu time dos sonhos. Eu falei, vocês querem ir comigo? Vamos fazer uma experiência. Professora, o que a senhora está imaginando? Eu falei, olha só, como a gente recebe perguntas do Brasil inteiro, e a nossa área específica no Salto para o Futuro era a educação infantil e o início do processo de ensinar a ler e escrever, vamos fazer o seguinte, vamos categorizar as perguntas e respostas que a gente recebe para a gente entender o que os professores brasileiros que nos escutam e que interagem conosco conhecem ou não a respeito de teorias de educação. E, naquele tempo, eu fazia pesquisas e orientava dissertação de mestrado e teses de doutorado. E, para fazer essas pesquisas, a gente levava, no mínimo, 1 ano e meio a 2, para ter um resultado consistente, bom, né? Bom, eles toparam, levei esse time dos sonhos lá para a TV Escola. Uma das pessoas a quem eu tenho uma imensa gratidão, Marinês Delorme, que trabalhou aqui na Multirio. Marinês hoje é professora da UERJ. Marinês trabalhava muito perto de mim. A outra professora, Isa Locatelli, que também foi me orientando de doutorado e que depois foi para a Secretaria Municipal de Educação comigo. A gente recebia as perguntas, registrava, via as respostas e depois analisava. O que eu posso dizer para você é que em 6 meses dessa interatividade do Salto para o Futuro, nós conseguimos categorizar perguntas e respostas de tal maneira que a gente podia diagnosticar o que professores do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte, do Sul sabiam ou não sobre teorias de educação para crianças de educação infantil e início do ensino fundamental. Então, a gente tinha nas mãos um tesouro, porque em relativamente pouco tempo, 6 meses, a gente sabia perfeitamente que autores aquelas secretarias precisavam de conhecer melhor, ou seja, a gente podia dar uma consultoria para cada área do Brasil por causa do poder interativo da televisão, né? E olha, sem computador, né?
Aí isso abriu a minha cabeça e eu comecei a pensar, meu Deus, a gente não pode fazer educação pública sem trabalhar com essas linguagens audiovisuais, né? Ainda não havia as digitais. Havia as audiovisuais, rádio, televisão e as impressas, os livros, as revistas, etc. Então, isso começou a me intrigar muito. Eu comecei a estudar por conta própria e quando ele me convidou, aí ousei falar com ele. Eu disse, olha, prefeito, eu agradeço o convite, vou aceitar, com muito medo. E ele me disse, no começo eu disse para ele, olha, eu não vou querer ser a secretária, eu gostaria de ser a diretora do Departamento de Educação. Ele disse, professora, é o seguinte, se a senhora não assumir o poder, a senhora vai ficar debaixo de um burocrata que, sem entender de educação, não vai deixar a senhora realizar seus sonhos. É o preço que a senhora vai pagar para realizar os sonhos. Assuma a secretaria. Eu assumi e disse para ele, olha, eu assumo, mas nós vamos ter que criar eu não sei se é um departamento, se é uma empresa, o que é, se é um instituto, ainda não sei o formato jurídico, mas nós vamos ter que lidar com mídia interativa com essa mega rede de ensino. Essa foi a semente da Multirio. E ele topou, ele falou comigo, isso vai custar muito caro, professora, onde é que já se viu? Eu disse que custe, isso é bom emprego de dinheiro público, mas não custou um tostão para a prefeitura, porque o Walter Clark me ajudou muitíssimo, a saudosa também Cleide Ramos, que foi presidente dessa casa há muito tempo, também ajudou muito, nós fizemos um projeto, fomos a Brasília, ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que financiou a criação da Multirio. As máquinas da Multirio foram importadas pelo Walter, ele trouxe a papa fina naquele momento, pago com dinheiro do FNDE para o serviço da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim começou a Multirio, e assim começou o meu mergulho para nunca mais sair dessa navegação que lida com mídia e educação. Tanto na PUC quanto na UERJ, eu tinha estudantes das minhas turmas que eram professores da rede. Eu conhecia bem a rede. Eu temia o trabalho administrativo porque eu sabia que era uma mega rede. Né? Quando eu assumi, eram 1.029 escolas e cerca de 29 mil professores, mais de 800 mil alunos, quase 1 milhão de estudantes, né? Desde maternal, desde de creche, até o EJA, a Educação de Jovens e Adultos Analfabetos, né? Passando por todo o espectro da educação infantil e do ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos, né? Eu não tinha nenhum temor em relação à prática pedagógica que eu ia desenvolver com a rede. Isso, para mim, não era grande problema. Tanto que a primeira reunião que eu fiz, quando eu comecei a convidar pessoas para virem trabalhar comigo, convidei meus estudantes todos de mestrado, doutorado, eles todos vieram, meu Dream Team, e muitos deles estão trabalhando comigo até hoje, perto ou longe. Trabalharam aqui dentro da Multirio trabalhamos aqui praticamente 8 anos, né? E sempre trabalhando junto, mesmo quando a Cleide estava aqui, eu na secretaria, a gente trabalhava muito perto. Então, nunca tive temor do que teria que enfrentar em relação a currículo, a relação com os professores, a vida administrativa, plano de carreira, salário. Isso eu sabia que era parte do que era a minha responsabilidade. O que eu temia era a parte administrativa, questão orçamentária, lidar com merenda. Se a gente quiser usar essa metáfora, nós administrávamos o maior restaurante da América Latina, né? Aquilo que o Betinho conseguiu em 6 meses da campanha da fome, de 3 em 3 dias a gente punha nas 1.029 escolas, né? Arroz, feijão, carne, legumes, frutas. Então, por esse lado, a gente
também caminhou muito e, graças ao prefeito César Maia, eu tenho que fazer esse reconhecimento público, eu faço questão de fazer esse reconhecimento público. Ninguém de nós é perfeito, nem ele como político, nem eu como educadora, como professora, mas o mérito do César Maia foi o de nos convidar pelos profissionais que nós éramos. E ele nos deu total liberdade para montar nossas equipes. Até hoje aqui na Multirio tem gente que nunca votou nele e que sempre trabalhou com a gente, né? E na Secretaria Municipal de Educação a mesma coisa. Eu levei gente do PT, do PCdoB, do PDT e nenhum problema com isso. Nunca me pediu um cargo, me deixou trabalhar livre, só que era muito rigoroso com as contas, o dinheiro, a prestação de contas, tudo tem que ser muito correto, e era muito crítico do que a gente fazia, do ponto de vista pedagógico. Para você ter uma ideia, quando a gente chegou na rede, nós propusemos logo. Eu propus antes mesmo de tomar posse, eu fiz a primeira reunião com o CEP, que é o Sindicato dos Professores da categoria, lá na PUC. E eu disse para eles, olha, uma das minhas propostas de gestão é criar um núcleo curricular básico. Eu não quero criar um currículo obrigatório. Eu quero criar um núcleo que ilumine as práticas pedagógicas, porque o Rio é um microcosmo do Brasil, né? Se você vai para a zona oeste do Rio de Janeiro, você tem região rural lá, né? Você vem aqui para Rocinha, você tem o morro que fica entre os bairros mais ricos da cidade e, ao mesmo tempo, que tem uma população migrante do Nordeste, então você também tem uma variedade cultural, social muito grande. O Rio é um microcosmo do Brasil, né? Então, a minha proposta ao sugerir o núcleo curricular básico era a de construir esse núcleo com os professores, de maneira que o núcleo fosse adaptado a cada circunstância das diferentes regiões da cidade. E assim foi feito. Nós tomamos posse em 93, trabalhamos de 93 a 96, 4 anos. Em 93, eu já cheguei com o arcabouço da multieducação, baseado no que eu tinha feito em Campinas, baseado no que eu tinha feito no México e nos Estados Unidos. Então, eu tinha uma espinha dorsal, digamos assim. Qual era essa espinha dorsal trocada assim, muito em miúdos, né? Porque a gente teria que entrar em detalhes mais rigorosos, do ponto de vista teórico e metodológico mesmo. Mas, assim, para uma compreensão para um público maior, o que nós fizemos? Nós procuramos trabalhar a partir desses princípios éticos, políticos e estéticos como grandes iluminadores das práticas pedagógicas, tomando, de um lado, a capacidade dos professores de identificarem nas diferentes regiões do Rio de Janeiro as especificidades culturais, estéticas, éticas, políticas e o que cada criança daqui dessa cidade tinha direito de aprender em língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, enfim, todas as matérias que compõem o currículo da educação infantil e do ensino fundamental. Então, a gente cruzava, de uma parte, os professores apelidaram esse construto de nave-mãe, porque, de uma parte, a gente equilibrava o que seriam as diferentes regiões do Rio e suas especificidades, e, de outra, aquilo que é comum a todas as crianças dessa cidade, mas que tem que tomar a roupa, a cara, o vestido da região, da circunstância em que aquilo vai ser ensinado. E assim foi criada a multieducação. Eu tenho mais de 60 anos, eu tenho praticamente 60 anos dedicados à educação. Eu sei alguma coisa sobre isso hoje, não só sob o ponto de vista de teorias e práticas, mas de política educacional. Eu quero dizer o seguinte, com muita clareza: quem tem o direito de administrar secretarias municipais de educação são educadores de carreira.
e não qualquer apaniguado do político que foi eleito para ser prefeito, governador ou presidente da República. Isso tem que ser entendido no Brasil, ou nós não saímos desse atraso, desse retrocesso, onde, infelizmente, nesse momento nós estamos, outra vez. Injustamente. Esse é um país que tem tudo para se desenvolver, para dar certo e para ser justo para a sua população. Agora, política pública é política de Estado, não é política de governo que muda de 4 em 4 anos. Portanto, quem tem a responsabilidade de administrar a educação são educadores experientes de carreira e não aventureiros paraquedistas, entendeu? Então, por um lado, isso foi o que eu aprendi. O que nos legitimou na secretaria, o que nos deu êxito no nosso trabalho, e eu sei que deu, porque até hoje, 25 anos depois que eu deixei a secretaria, deixei aqui a presidência da Multirio, que foi criada por nós quando na secretaria. Até hoje, nas redes sociais, os professores conversam comigo e dizem, professora, até hoje eu uso a multieducação. Entra secretário, sai secretário, manda a gente usar a apostila tal, eu não sei o que mais que veio de onde e tal, mas a multieducação está lá. A multi é a nossa nave-mãe, ela orienta a nossa prática, né? E depois, então, que a gente criou a Multirio e que a gente fez essa conexão entre o uso de mídias na educação, ou seja, nós avançamos no tempo. Ninguém no Brasil tinha feito isso, né? A Multirio é pioneira no Brasil inteiro, na concepção de que usar televisão interativa, usar computadores, todos os instrumentos digitais que estão a nosso serviço, aplicativos, inteligência artificial, tudo que está vindo por aí, é direito, é tão direito quanto aquilo que eu falei logo no início, os livros. Os livros que abrem nossa cabeça, que nos levam para o mundo inteiro, que nos dão uma consciência de presente, passado e futuro, né? Então, essa capacidade de gerir um lugar como a Multirio, gerir a Secretaria Municipal de Educação, é direito dos profissionais da área de educação e não de carreiristas, pessoas aproveitadoras de um momento político qualquer que seja. Por isso que eu disse que eu ia ser dura, porque a administração dessas áreas que são vitais para a vida do povo não são brincadeira, não podem ser coisas que são mudadas de 4 em 4 anos, às vezes até menos de 4 anos, ou que ficam à deriva, sem uma direção. Isso é um absurdo, isso é um crime contra o uso do dinheiro público e o direito da população, né? Então, do meu ponto de vista, quem dirige educação, seja na secretaria, no caso aqui da Multirio, tem que ser gente que entenda da área, tem que ser profissional da área, né? E por isso nós fomos legitimados na rede. Eu tive uma greve e eu avisei aos grevistas, gente, não entre em greve, vocês não vão conseguir botar a rede em greve. Não, professora, dessa vez não tem jeito. Eu falei, vamos negociar. Entraram. Só 10% das 1.029 escolas entraram. Daí, 15 dias vieram. Professora, ajuda a gente a sair da greve. Eu falei, não falei? A gente tem muito mais que negociar. Então, o que nos legitimou, primeiro, o fato de sermos professores e gestores públicos. E segundo, o fato de entender de educação e o fato de dialogar de igual para igual, não como superior para o inferior, não como acadêmico para aquele pobre professor que ninguém conhece, que está lá num bairro perdido. Não, a gente respeitou a todos como iguais, entendeu? E digo para você, não somos perfeitos, fizemos erros, claro que houve muita imperfeição, mas a gente deu uma virada na rede do Rio. Primeiro, a gente criou a Multirio, que está aqui há 25 anos, e que precisa de cuidado, precisa de muita atenção nesse momento. Ela é um direito da rede municipal, ela é um direito de milhares de professores e de estudantes do Rio de Janeiro, né? E ela gera conhecimentos. A nave-mãe o que é?
é conceber junto com professores experientes, talvez nem todos tenham pós-graduação, mas têm anos de experiência em muitas situações díspares, é saber dialogar com esses profissionais, ouvir as experiências deles. E aí eu quero contar um fato que me orgulha muito como professora brasileira. Como é que a gente fez a multieducação? Cada capítulo que a gente escrevia, o meu Dream Team, o meu time dos sonhos lá na secretaria e eu, cada capítulo o César Maia lia e botava lá, isso aqui eu não estou entendendo, será que o professor vai entender? Ele também participou. Ele é professor também, ele era professor de economia na UF, já se aposentou, mas ele também tinha aquela visada de analisar teoria e prática. Bom, cada capítulo a gente mandava para as 1.029 escolas e depois eu recebia, junto com a diretora do Departamento de Educação na época, a professora Isa Lucatelli, as seguintes coisas, respostas assim: secretária, não vem me perguntar sobre matemática e língua portuguesa na 4ª série antes de resolver o problema do plano de cargos e salários. Mas na página 47, quando a senhora usou aquele exemplo, aquilo não vai dar certo, não, porque a gente já experimentou isso e aquilo. Então, entre tapas e beijos, essa multieducação foi escrita por 75% dos professores, dos 29 mil professores dessa rede. Não é pouca coisa. Ou seja, houve um diálogo honesto, aberto, às vezes mal criado, mas presente, entendeu? Então, a multieducação foi feita a milhares de mãos e cabeças e corações e mentes, e por isso que ela durou, e por isso que ela pode ser aggiornada, como dizem os italianos, ela pode ser tornada contemporânea, porque ela tem o que você chamou, junto com os professores de nave-mãe, ela tem os conceitos básicos do que é educar. Educar é interagir com pensamento, linguagem, sentimentos, afetos. E é constituir conhecimentos e valores éticos, políticos e estéticos. É isso. Quando eu estava no último ano da gestão aqui no Rio, o nosso trabalho começou a ser conhecido no Brasil pelos resultados. Primeiro, a criação da Multirio era uma coisa assim inédita, né? Uma Secretaria Municipal de Educação ter uma empresa municipal criada por lei municipal. Ninguém pode mexer na Multirio, porque ela é criada por uma lei municipal. Ela foi votada por 50 vereadores, 49 votaram a favor e só um votou contra, dizendo que o Walter Clark, o César Maia e eu íamos privatizar a Multirio com a Globo. Não aconteceu, não acontecerá. Espero que a Multirio tenha longa vida para aquilo que ela foi criada e que ela não derive da área de educação para qualquer outra área. Ela foi criada para a área de educação municipal, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a ficar conhecido no Brasil e depois houve um fato muito interessante, que é o seguinte: como nós na universidade, tanto na PUC, na UERJ, Unicamp, a Ana vinha aqui, a Ana Luísa Smolka vinha, dava seminário para os professores junto conosco e tal, a gente trabalhou muito a questão teórico-prática junto com os professores, fazia seminários e tudo. O que aconteceu? Eu pedi ao MEC para avaliar o município do Rio de Janeiro, na época com a Prova Brasil, para ver o nível de conhecimento na área de leitura e escrita. Porque a gente tinha certeza que a gente estava fazendo um bom trabalho, sob o ponto de vista de como ensinar as crianças a lerem e escrever. Não tinha um método mágico, não tem um método mágico. Não adianta dizer que esse método fônico que estão querendo agora obrigar o Brasil inteiro a usar é uma bobagem isso não vai funcionar. Esse método fônico é bem arcaico,
né? E a criança aprende o som das letras, das palavras e tudo mais, mas por outros caminhos, né? Como a gente trabalhou muito bem esses outros caminhos e essas outras possibilidades, e os professores da rede se sentiam muito seguros de fazerem um bom trabalho, eram avaliados, e a gente conhecia o resultado do que estava acontecendo, eu pedi para o MEC avaliar e a nossa média foi lá para cima. E eu fiquei muito feliz, porque isso mostrou claramente a relação entre pessoas da universidade com pessoas que estão na rede, diretamente com crianças e adolescentes da cidade inteira. Por conta disso, o então ministro da Educação, o saudoso Paulo Renato de Souza, me convidou para ser membro do Conselho Nacional de Educação. E a Multieducação e a experiência da Multirio, modestamente, mas como ela foi feita por milhares de cabeças e corações aqui do Rio de Janeiro, ela foi a mãe das diretrizes curriculares nacionais, que depois foi a mãe da Base Nacional Comum Curricular. Então, o Rio de Janeiro, sim, prestou um enorme serviço à educação brasileira. Eu não vou dizer que foi só o Rio que fez isso. São Paulo tinha experiências bem-sucedidas, também contribuiu, porque lá na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, onde eu fiquei durante 4 anos, e eu fui a relatora das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e para o ensino fundamental, na Câmara de Educação Básica tinha educadores do Brasil inteiro. Então, nós dialogávamos. Agora, quem botou no papel fui eu, entendeu? E fui eu a partir da experiência que eu tive aqui no Rio e nesses outros lugares que eu já contei. E aí eu viajei esse país inteiro para conversar com conselhos de educação, com vereadores, com prefeitos, com secretários de educação, com professores de universidades do país todo, para a gente chegar a um denominador comum, que foram as diretrizes curriculares nacionais que iluminavam o caminho das secretarias de educação para criar os seus currículos. No entanto, nós evoluímos no sentido de perceber que o Brasil não precisava e nem deve ter um currículo obrigatório, mas deve ter uma base nacional comum curricular, como a gente fez aqui no Rio, o núcleo comum curricular. Quer dizer, o conceito que a gente amadureceu aqui no Rio foi muito fértil. Ele alimentou muito essa possibilidade. E a base nacional que foi feita, nessa época eu estava no MEC, que eu também fui secretária da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, então eu articulava os 5.570 municípios desse país, dos 26 estados e do DF. Isso nos permitiu ver a necessidade, sim, de ter uma orientação básica curricular que possa ser adaptada às situações de cada estado e de cada município. Então, a nossa nave-mãe aqui foi muito inspiradora do que acabou sendo feito. Eu não concordo com tudo que está na base, não concordo com certas orientações teóricas também, embora eu tenha sido membro do conselho que criou a base, eu estava no MEC, trabalhei intensamente nisso também, mas acho que tudo que a gente faz em educação nunca sai perfeito. A educação está sempre, sempre um seguir fazendo, seguir aperfeiçoando. Até porque a inteligência humana é muito inquieta, muito fértil, né? E a gente vê que agora essas linguagens audiovisuais, digitais, impressas, criam outras maneiras de conceber conhecimentos e valores. Então, o que a Base Nacional propõe vai ter que estar sempre, outra vez vou usar o termo italiano, aggiornando, se tornando prática cotidiana, né? Mas, de qualquer maneira, a base é um grande auxílio para os municípios, para os gestores de redes municipais e estaduais do nosso país. O MEC não tem profissionais da área nesse momento chefiando. Infelizmente, quem chefia o MEC não tem nada a ver com educação, né? É uma lástima o que a gente está observando.
Em 6 meses, o MEC teve 2 ministros que não entendem de educação e que não conhecem o que é educação pública no Brasil. Então, a implementação da base vai ser um trabalho quase que de catacumbas nesses próximos anos, a não ser que essa situação política no Brasil mude, porque do jeito que está, o cenário é negativo. Por quê? Porque as pessoas, como eu já disse antes, não são da área, estão querendo impor métodos anacrônicos, querendo impor, né, uma espécie de militarização da educação pública, quando se contesta no sentido de dizer, olha, as escolas militares têm o seu lugar, elas são importantes, elas têm em si elas têm uma finalidade, nada contra, tudo bem. Agora, criar escolas cívico-militares no sistema público brasileiro não faz sentido. Por quê? Porque a tendência que se observa nesse momento é de criar essa escola cívico-militar para as populações de baixa renda. Para quê? Para padronizar uma forma de disciplina de ensino, sob a alegação de que há crime e violência, violência contra professores, violência entre estudantes. Mas não é a escola cívico-militar que vai mudar isso. O que vai mudar isso é a valorização dos professores no sentido de as secretarias de educação terem planos de carreira, cargos e carreira, piso salarial decente no país inteiro, como foi previsto quando se pensou, quando se criou o Fundeb lá atrás, primeiro o Fundef e depois o Fundeb lá atrás com o Paulo Renato de Souza. E quando os professores tiverem uma formação prévia nas universidades e uma atualização em serviço tão importante quanto o salário que eles ganham e quanto a carreira que eles desenvolvem. Por isso a importância da Multirio. A Multirio foi criada para isso, para honrar o direito dos professores a terem uma atualização continuada em serviço contemporânea. Porque, como eu estou dizendo para você, aquilo que a gente estudou há 5 anos atrás começa a ficar obsoleto em algumas circunstâncias. Hoje a gente tem pesquisas feitas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, eu sou membro do Conselho de Especialistas do Comitê, que publica todo ano as pesquisas TIC Educação e TIC Crianças Online, Kids Online, né? Então, a gente sabe, ao longo desse tempo, eu estou trabalhando com eles desde 2012, portanto, há 7 anos, o NIC-BR e o IBOP vêm fazendo essas pesquisas no país inteiro. E a partir do ano passado, a gente conseguiu introduzir escolas rurais também, para ver como é que usam as linguagens digitais, tanto na escola quanto em casa, nos bairros, etc. Então, as pesquisas que o NIC-BR vem fazendo há 7 anos com o IBOP, de 3 anos para cá, têm mostrado que tanto nas escolas quanto nas várias regiões do Brasil, inclusive região rural, onde até não tem televisão, mas tem satélite, então o celular pega, isso aqui tem um poder avassalador, né? Então, isso é uma mídia que, de uma maneira geral, os sistemas escolares até proíbem dentro de sala de aula, né? Era isso que eu queria exemplificar, que a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada o ano passado, 2018. Esse ano, o ano que vem, outro ano, se não usar isso aqui, pode ser que muita coisa fique fora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? E outra vez volto para o papel da Multirio. O papel da Multirio seria esse, de antever, a partir de conhecimento das pesquisas que estão sendo feitas aqui no Brasil, e a gente tem uma correlação com a comunidade europeia, que faz lá nos 26 países da Europa, a professora Sonia Livingstone, da London School of Economics, que é uma das pessoas que mais tem pesquisado nessa área do uso de mídia para a educação,
A Sônia trabalha com a gente lá em São Paulo, no NIC-BR. A Cristina Ponte, de Portugal, da Universidade Nova de Lisboa, também trabalha conosco. Professores do Chile, da Argentina, do Uruguai. A gente está linkado com um grupo de pesquisadores da América Latina e da Europa e dos Estados Unidos, que estamos todos tentando antecipar quais são as consequências dos desdobramentos dessas mídias e outras mais. Agora vem uma que também está competindo com isso aqui, mas isso aqui ainda é mais poderoso, que é a realidade virtual, né? De que maneira isso pode facilitar a constituição de conhecimentos e valores para qualquer criança, de qualquer extrato social, em qualquer região do Brasil, né? Então, o que me atemoriza no atual MEC é o desconhecimento sobre isso. Nesses 2 últimos 2 anos e 9 meses, eu fui convidada para trabalhar na TV Escola do Rio de Janeiro e eu exerci a responsabilidade de diretora de Educação, Cultura e Comunicação lá. Há 2 semanas eu fui demitida e a diretoria de Educação, Cultura e Comunicação foi descontinuada. Como é que pode ter uma TV Escola que recebe a maior dotação do seu orçamento do MEC e que no seu estatuto tem que trabalhar para o sistema público desse país, porque trabalha com satélites poderosos e chega rigorosamente em todos os rincões do país? Como é que essa TV Escola pode trabalhar sem uma diretoria de educação, cultura e comunicação? Né? Eu não estou falando da minha pessoa, há outros educadores, há outros especialistas de mídia e educação, mas é essa mentalidade arcaica de achar que qualquer pessoa paraquedista, discípulo do nefando Olavo de Carvalho, pode ensinar coisas absurdas do tipo: a Terra é plana, a gente não precisa mais de sistema público de ensino, a gente pode ter ensino doméstico. Aliás, o ensino doméstico é ótimo. Que pai e mãe hoje em dia pode ficar em casa dando aula para os seus filhos? Digam-me lá. Isso não é um jogo para outros grupos religiosos e políticos ganharem dinheiro às custas daquilo que é um direito da população de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias no Brasil? O que tem que ser valorizado, o que tem que ser priorizado é a educação pública desse país. Não é um jogo de interesses de partidos políticos ou de ideologias A, B ou C. Metem o pau nas ideologias, mas eles estão usando as ideologias deles para se apoderar da cultura, da educação, da ciência, da tecnologia no nosso país. Isso é inaceitável. Do meu ponto de vista, isso é criminoso, isso tem que ser enfrentado dentro da lei, mas isso não pode continuar. Isso é uma coisa inaceitável. Isso é ir contra o direito básico estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, que é direito das famílias e das crianças brasileiras à educação pública. É dever dos pais. Isso é tão grave que o Código Penal brasileiro prevê que os pais que não colocarem seus filhos a partir dos 6 anos e 11 meses nas escolas podem responder penalmente por estarem privando seus filhos de educação que o Estado tem a obrigação de oferecer. Então, essa é uma situação grave que a gente está vivendo no Brasil. Eu espero que esse depoimento que eu estou dando aqui fique registrado, eu faço questão de que isso vire memória, porque eu tenho esperanças como mulher brasileira, como educadora brasileira, como gestora pública, de que o que nós estamos, esse tempo de trevas que a gente está vivendo, vai passar. Agora, vai passar com a nossa discussão honesta, ampla, mostrando outras possibilidades. Que a Multirio seja, outra vez, cuidada por quem de direito, ligada à Secretaria Municipal de Educação. Que a TV Escola do Rio de Janeiro tenha profissionais da área de educação e mídia gestionando esse canal poderoso para todo o país. E que todos os órgãos de cultura e de educação tenham profissionais que tenham formação e experiência
para fazer o que é seu dever e para atender ao direito da maioria da população. As universidades, infelizmente, têm demorado muito, outra vez a palavrinha italiana, a se aggiornar, a tornar cotidiana essa prática de adequar as teorias ao que está acontecendo de real, né? E nos cursos de pedagogia, preparar os professores iniciantes nas licenciaturas de língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, etc., preparar os futuros professores para trabalharem com essas linguagens audiovisuais digitais e impressas. De um lado, há uma responsabilidade muito grande que poucas universidades brasileiras tem antecipado e feito com qualidade. Há algumas que vêm fazendo, a USP lá em São Paulo, a Federal do Ceará vem fazendo, no Recife também, a Federal do Recife, mas você conta assim nos dedos, a Federal de Goiás também, a do Paraná, mas você conta nos dedos para um país continental como o nosso, com 200 milhões de habitantes, com cerca de quase 50 milhões de estudantes, 35, é muita gente, 35 milhões de estudantes no ensino fundamental, então não se pode mais perder tempo. E é por isso que gente como nós, que tem um pé na universidade, um pé na vida acadêmica, a gente nunca deixa de estudar, de se aperfeiçoar, de participar de pesquisas, de seminários, estamos sempre participando de congressos, etc. Gente com esse perfil, gente que foi acadêmica, que mergulhou no serviço público, nós temos o que dizer. E nós precisamos de ser respeitados. Por isso é que a gente criou a Multirio. Por isso é que pessoas com um perfil semelhante ao nosso têm que estar dirigindo a Multirio. A Multirio tem que ser dirigida por alguém que tem um perfil acadêmico e, ao mesmo tempo, um perfil de especialista em mídia e educação. A TV Escola, a mesma coisa. O MEC, a mesma coisa. O MEC que dirige o sistema inteiro desse país, desde creche até pós-graduação, né? Então, o que se coloca, a necessidade que se coloca é que, para que os professores brasileiros que estão em serviço tenham oportunidade de se atualizar constantemente, porque a mudança é vertiginosa e a gente tem que pesquisar e analisar e testar antes de tornar lei, práticas pedagógicas, por exemplo, a base, como é que isso entra na base, isso está lá presente na base, mas esmiuçado não está. Então, como é que a gente faz isso? Um órgão como a Multirio tem esse papel. Porque a Multirio, além de ser uma produtora de mídia para o ensino de educação básica, desde creche até o 9º ano, a Multirio, na época em que a gente aqui esteve, era também um celeiro de pesquisa. Nós criamos aqui, e isso foi descontinuado, infelizmente, o Centro Internacional de Mídia para Crianças e Adolescentes, o Rio Mídia. O Rio Mídia fez 4 encontros latino-americanos no período de 2004 até 2008, onde nós trazíamos especialistas da América Latina, tanto acadêmicos quanto produtores de mídia, animadores, diretores, roteiristas, enfim, todos os profissionais ligados à criação, desenvolvimento e produção de mídia audiovisual digital e impressa, da América Latina toda, trazíamos da Europa também, veio o pessoal lá do Observatório Europeu de Televisão Infantil, de Barcelona, que eram nossos grandes parceiros, né? O pessoal do Channel 4, enquanto o Channel 4 na Inglaterra foi, assim, a última palavra em produção para criança e adolescente. Nós fizemos da Multirio um celeiro, não só de criação, produção, para a mega rede de ensino do Rio de Janeiro, mas um celeiro de novos conhecimentos que eram levados para os professores.
que eram repartidos com os professores, que eram dialogados com os professores. Órgãos como a Multirio, como a TV Escola e outros pequenos órgãos que existem pelo Brasil, não da dimensão desses dois que eu estou citando, têm essa obrigação de trabalhar com as redes nessa atualização e serviço constante. Entendeu? Porque a educação é um processo que tem que estar sempre sintonizado com o tempo que nós vivemos. Não é um processo arcaico, parado, que fica ali no tempo. Não, educar, outra vez, é constituir conhecimentos e valores no tempo que se vive e antecipando o tempo que virá. Então, por exemplo, questões de sustentabilidade, questões que estamos falando sobre identidade de gênero, essas questões não podem ser consideradas questões banidas da educação, como quer a atual administração que gestiona o país nesse momento, né? Então, essas são questões magnas que as redes de ensino têm que segurar, porque daí vem a reumanização de crianças, adolescentes e jovens que são o presente e o futuro do nosso país. Espero que tenha aqui contribuído de alguma forma. Muito agradecida.